Bom dia, amados irmãos, irmãs, graça e paz de Jesus, amém? Eu quero começar lendo o Salmo 99, se você puder abrir a sua Bíblia. Salmo 99, 1. Salmo 99, que diz assim: O Senhor reina, tremam os povos, Ele está assentado em seu trono, acima dos querubins, trema toda a terra. O Senhor é soberano em Sião, exaltado acima de todos os povos. Seja louvado o teu grande e temível nome, pois és santo. Rei poderoso que ama a justiça, tu estabeleceste a imparcialidade, agiste com justiça e retidão em Israel. Exultem o Senhor nosso Deus, prostem-se a seus pés, pois Ele é santo. Até aqui, queridos. O Senhor reina, nosso Deus é soberano, exaltado sobre todos. E diante dele que nós nos curvamos. Não há nenhum governo, não há nenhuma autoridade e poder humano comparado ao do nosso Senhor. Ele é soberano sobre todos e sobre tudo. E é Ele que nós vamos adorar, exaltar nesta manhã. Amém? Vamos ficar em pé e exaltar o nosso Deus. Eterno Deus, Tu és Rei, soberano sobre toda a terra. Tremam as nações, tremam os povos, tremam a terra, trema a terra diante do Senhor. E nós, os Teus filhos, nos curvamos diante do Senhor, da Tua grandeza, da Tua autoridade, do Teu poder incomparável. Dobramos o nosso coração, reconhecendo que o Senhor é o nosso Rei eterno, que julga com justiça, que é santo, exaltado, digno de toda honra, todo louvor e toda glória. Nesta manhã de adoração, queremos nos entregar a Ti, ó Pai, como igreja, entregar os nossos louvores, nossas orações, como oferta de gratidão a Ti, como o Senhor merece e é digno de toda adoração, todo louvor, toda glória sejam dadas a Ti, ó Deus. Que nosso coração, que nossa vida seja para o Teu louvor. Em nome de Jesus que nós assim oramos. Amém. Amém. Nós vamos cantar uma música que é talvez nova para alguns, mas você tem a oportunidade de aprender, amém? E ela é bem fácil, você pode cantar. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Mais uma vez. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará
em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Lara, lara, ó eterno Deus, cantamos a ti, Senhor. Lara, lara, louvor e honra, louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Mais uma vez, louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará, em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais pensará. Toda língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará, em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará. Toda língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará, em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Ó eterno Deus. Teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus, teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus. Toda língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará, em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Ó eterno Deus, te exaltamos, Senhor. Ó eterno Deus, toda honra, toda glória pertencem a Ti, Senhor, somente a Ti. Tu és exaltado, Rei soberano, eterno, sobre tudo, sobre todos. Amém. Nós vamos cantar uma outra música. E nós íamos cantar uma que a nossa irmã Mariana ela ia puxar, mas acho que ela deve ter acontecido alguma coisa. Nós vamos cantar em espírito e em verdade. Pode ser? Melhor, né?
Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em Espírito cantamos, em verdade, te adoramos, te adoramos, em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Exaltado é o Senhor, ó Pai, Rei dos Reis. Senhor, digno de nosso louvor, glória e honra sempre. Obrigado, Senhor, porque temos em Ti essa segurança. O Senhor que é Rei dos Reis e é o nosso Pai, eterno Deus, grande em glória e poder, mas também o nosso amado e querido Pai, o Pai do nosso Senhor Jesus e o nosso Pai.
Exaltado é o Senhor. Amém. Amém. Pode sentar, querido. Quero chamar o irmão David. Fará a leitura do Evangelho. Paz, Senhor, igreja. Vamos dar continuidade à nossa leitura sequencial. Vamos abrir no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 1. A morte de João Batista. Mateus, capítulo 14. Diz assim: Por aquele tempo, o tetrarca Herodes soube da fama de Jesus e disse aos que serviam: Este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos e, por isso, forças miraculosas operam nele. Porque Herodes, havendo prendido João, o amarrou e pôs na prisão, por causa de Herodías, mulher do seu irmão Filipe. Pois João lhe dizia: Você não tem o direito de viver com ela. Embora Herodes quisesse matá-lo, tinha medo do povo, porque consideravam João como profeta. Mas, quando chegou o dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou a Herodes. Este prometeu, com juramento, dar-lhe o que lhe pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: Dê-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, ordenou que o pedido fosse atendido. Assim, deu ordens para que João fosse decapitado na prisão. A cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram os discípulos de João, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram isso a Jesus. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram da cidade seguindo-o por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Mande as multidões embora, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhe disse: Não precisam ir embora, deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles responderam: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: Tragam esses pães e peixes aqui para mim. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes deram às multidões. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de dos pedaços que sobraram. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Até aqui. Vamos orar? Pai, obrigado por sua palavra, Deus. Obrigado, Deus, pelo seu cuidado. Que o Senhor continue, Deus, nos ensinando, que a gente possa aprender cada dia mais a tua palavra, aprender cada dia mais do seu propósito para nós, Deus. Que a gente possa se aproximar de ti e que tudo que a gente aprenda, tudo que a gente leia, Senhor, possa ficar firme em nossa mente, em nosso coração, para que a gente possa viver cada dia mais segundo a tua vontade, Deus. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos ter um tempo de confissão de pecados. E eu peço para você abrir a sua Bíblia lá no Salmo 51.
Salmo 51, ao regente do coral, Salmo de Davi, sobre a ocasião em que o profeta Natã veio falar com Davi após o adultério com Batseba. Diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor. Por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas de minha rebeldia. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois reconheço minha rebeldia. Meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti, somente contra ti fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso tens razão no que dizes, e é justo o teu julgamento contra mim. Pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo, e no coração me mostras a sabedoria. Purifica-me de minha impureza, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebraste, agora permita que eu exulte outra vez. Não continues a olhar para os meus pecados. Remove as manchas de minha culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses de tua presença, e não retires de mim o teu Espírito, o teu Santo Espírito. Restaura em mim a alegria da tua salvação, e torna-me disposto a te obedecer. Então ensinarei teus caminhos aos rebeldes, e eles voltarão a ti. Perdoa-me por ter derramado sangue, ó Deus de minha salvação. Então, com alegria anunciarei a tua justiça. Abre meus lábios, Senhor, para que minha boca te louve. Tu não desejas sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. Também não queres holocaustos. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Olha com favor para Sião e ajuda, reconstrói os muros de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o teu altar novilhos voltarão a ser sacrificados. O Salmo 51 é um bom modelo de oração, de confissão de pecados. Para todo pecador, para você e eu como pecadores. Ter esse salmo sempre em mente. Por isso que nós repetimos tanto ele aqui. Eu acho que todo mundo já descobriu que esse é um salmo muito importante para a confissão de pecados. Porque Davi começa lembrando e pedindo o perdão de Deus com base na misericórdia de Deus, no grande amor de Deus, na grande compaixão de Deus. Então nós só podemos nos achegar até Deus como pecadores que somos, para pedir perdão pelos nossos pecados, porque Deus é grande em misericórdia. Deus é grande em compaixão. E Ele nos perdoa. E depois Davi faz isso, ele confessa. Ele se coloca diante de Deus como de fato ele é, um pecador. Desde quando a mãe dele o concebeu. Desde sempre. E todo pecado, ele é antes um pecado contra Deus. Davi pecou contra Betseba, Davi pecou contra Urias, Davi pecou contra a sua família, Davi pecou contra o seu reino, mas antes de tudo ele pecou contra Deus. E ele reconhece esse pecado diante de Deus. E no final ele pede para que Deus renove ele, para que ele seja uma testemunha dessa misericórdia, dessa graça, para que ele anuncie a outros a misericórdia de Deus. É assim também na nossa vida. Nós somos perdoados por Deus para que possamos também levar essa mensagem de amor, de graça e de perdão divino a outros. Então Deus não espera de você sacrifícios. Deus não espera de você que eu e você façamos algo para impressionar a Ele por fora, exteriormente. Não, porque Ele olha o nosso coração.
Ele espera de nós um coração sincero diante dele, quebrantado diante dele. E é nesse momento que nós vamos fazer isso. Então, se não, né? Com certeza você tem motivos para pedir perdão a Deus. Com certeza você tem pecados, assim como eu, para confessar diante de Deus. Então nós vamos fazer isso, amém? Vamos fazer em silêncio e depois orando juntos. Senhor nosso Deus, confessamos a Ti nossos pecados, porque estamos diante de Ti, nada podemos ocultar do Senhor. O Senhor conhece todos os nossos movimentos, as nossas ações, pensamentos, omissões, todos os pecados que infelizmente cometemos ainda contra o Senhor, contra a Tua palavra, contra o Evangelho da graça que nos alcançou e nos santifica a cada dia. Ainda assim confessamos os nossos pecados, confiando no Teu amor, na Tua graça, na Tua misericórdia abundante sobre nós, rogando a Ti, ó Deus, que o Senhor crie em nós um coração puro, que o Senhor crie em nós também um espírito, uma disposição de quebrantamento, para que o pecado não deixe a nossa mente cauterizada, para que as ações, palavras e pensamentos que não estão de acordo com a nova vida em Jesus possam ser alinhadas, possam ser colocadas diante do Senhor em humildade, em sinceridade, ó Pai, quebrantamento de coração, e que o Senhor nos fortaleça para vencer o pecado, para que a nossa caminhada contigo e a luta contra o pecado e a vitória que o Senhor nos dá possa ser também um incentivo, um testemunho, um encorajamento a outros que precisam vencer o pecado. Continua, Senhor, trabalhando em nós, que somos os Teus filhos, e que o Senhor tem a grande alegria e propósito de nos conformar à imagem de Jesus, o Filho perfeito. Nós oramos assim, confessando e agradecendo pelo perdão que recebemos através de Jesus, em nome dEle. Amém, amém. Você pode ficar em pé, vamos cantar mais uma canção. Quebrantado.
É para a cruz de Cristo que nós olhamos, é nele que nós fixamos o nosso olhar para continuar firmes a cada dia. Eu vou no seu sofrer participar, na sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai. Justo Deus, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou,
gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Oh, 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 oh. Seu amor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Você pode sentar, irmão, irmã. Vou chamar o Ricardo, vai conduzir o nosso tempo de intercessão. Bom dia, igreja, graça e paz. Agora, então, vamos fazer nosso momento de intercessão, seguindo o que o apóstolo Paulo nos orientou em Efésios 6,18. Ore em espírito em todos os momentos por todo o povo santo. Então, se alguém tiver aí motivos de gratidão e pedidos de oração, agora é o momento da gente fazer. Radassa, pode falar, Radassinha. Seu peixe, ele tem nome? Peixe da Radassa. É um beta? É um beta pequenininho? Sim. Amém. Aí, oração tem poder, né? Davi, pela tia Josi, está com câncer. Saulo. Gostaria de agradecimento ao Senhor pelo que Ele tem feito com nossas vidas, né? Dia a dia, tem sido assim claro e evidente. Sim. É motivo de gratidão mesmo. Sim. Mais alguém? Também está com câncer, Renata. Sim. Agradecer a Deus pelos grupos de estudo. Sim, grupos. Na casa do meu pai. E assim, é muito gostoso ver a vibração dele. Ah, que legal. Muito temente a Deus. Uhum. E na idade que ele está, ele fica numa felicidade tão grande de estar reunindo a família lá e estudando a palavra. E aí, peço coração para que Deus prepare também, porque ele não está conseguindo mais ler a Bíblia por causa da Então, acho que pedir a Deus que conduz ele para a cirurgia, porque ele não está conseguindo ler. Ele é um leitor fiel, já leu a palavra não sei quantas vezes. O meu motivo é de agradecimento. Sim, é o seu dito, né? Amém. Pietrão, para sua família. Quer alguém mais? Moça. Pelo Luiz, o Luizinho, né? Mais alguém? Vamos orar então? Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Pai, por mais um dia de vida. Muito obrigado por essa semana que o Senhor nos abençoou, nos proveu tudo o que nós precisávamos, Pai. Pedimos que o Senhor também esteja nos abençoando nessa semana que se inicia, Pai. Em especial, estamos aqui em igreja para te pedir e te agradecer também, Pai, que esteja ali toda na vida do peixinho da Radassa, que ele possa viver ainda muito mais tempo. Pedimos também
que o Senhor esteja com as pessoas que estão sofrendo com câncer, Pai. Te colocamos em especial a vida da Josi, Carla, a vida da Renata, que o Senhor possa curá-las, que elas possam ser restauradas dessa doença tão ruim, Pai. Pedimos também que o Senhor esteja abençoando os grupos de estudo, todos os grupos que estão sendo feitos através aqui da liderança do Renan, que através dele e da vida das pessoas dos grupos, a gente possa tocar a vida de mais pessoas, Pai. Usa os líderes dos grupos, os membros, para que cada vez mais pessoas possam ouvir a sua palavra e saber de tudo que o Senhor fez de bom para o seu povo, Pai, e tudo que você quer ainda para o futuro deles, Pai. Pedimos também e agradecemos a vida da família do Saulo, o que o Senhor tem feito no dia a dia da vida dele. O Senhor sabe das lutas que ele enfrenta, que a família enfrenta, e o Senhor continua abençoando e carregando a mão deles, Pai. Pedimos que o Senhor continue assim, Pai, ao lado de todos da família deles. Pedimos também, em especial, a cirurgia que pode ser feita ao seu dito, que ele possa continuar lendo, para continuar lendo ainda mais sobre a sua palavra, e que através dele também mais pessoas fiquem sabendo da sua glória, Pai. Te peço isso. Também pedimos que o Senhor continue abençoando a vida de todas as famílias aqui, a família do Pietro, do Bruno, da Aline, a vida de todos eles e também de todos aqui da igreja, Pai. Todas as famílias também aqui da cidade de Paraguaçu, esteja abençoando a todos, Pai, provendo, ajudando nas dificuldades e nos desafios, ó Deus. Também pela vida do Luiz, que ele possa melhorar e se curar dessa doença, Pai. Pedimos isso em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu tenho alguns recadinhos que eu queria passar. Geralmente eu faço no final, mas eu vou fazer agora. Um recadinho muito especial é para aqueles que ainda não participam dos grupos de estudo. Eu sei que às vezes a dinâmica da semana é desafiadora, mas eu tenho uma solução, que é para os irmãos que não estão participando aqui na quarta-feira ou em algum grupo, que os irmãos possam considerar a oportunidade de participar online. Um desafio, um compromisso de 6 semanas. Então, 6 semanas estudar a Bíblia no livro dos Salmos. E aí isso acontecerá, se você quiser participar, via uma plataforma que é dos estudos bíblicos. Por lá você vai ter cada dia uma leitura bíblica. E num dia da semana, nós nos reunimos online. Então você não precisa sair da sua casa. Você vai estar na sua casa, vai ligar o seu celular e vai participar ali por 1 hora e pouco, de um momento de instrução bíblica. O ano passado eu fiz isso com um grupo de pessoas de outras cidades, de outras igrejas. E agora quero fazer isso aqui com os irmãos e com mais pessoas que desejarem. Então eu proponho isso para vocês, tá bom? Principalmente para aqueles que não estão fazendo. E talvez para os nossos grupos, depois eu converso com os líderes aí dos grupos, se eles quiserem também entrar nesse desafio de 6 semanas e depois voltar para Lucas, a gente pode conversar. Amém? Esse é um recado. O segundo recado que eu tenho é sobre a reunião dos homens, que vai acontecer na próxima semana, né? Está marcada para sexta-feira. Nós fizemos um acordo entre os homens que iríamos fazer num sábado de um mês e numa sexta-feira de outro mês. Um sábado e uma sexta-feira. Então, para esse mês está marcado na sexta-feira. Espero que a maioria dos irmãos possam participar. Se sexta-feira for um dia difícil, por conta do trabalho, aí a gente conversa de novo para ajustar para o sábado, que sábado normalmente é mais flexível, mais tranquilo. Segundo recado. Terceiro recado,
Que na verdade depois eu vou lançar no grupo lá. Tá aí, Esther, no seu celular, aquela imagem lá? Dá para passar ali? Tem uma coisa que me incomoda aqui na igreja, que é essa parede aqui, ó. Vive suja. Eu já pensei em comprar uma tinta cor de terra, mas não tem. Cor de mão de menino bagunceiro, não tem também. E aí pinta e suja, pinta e suja. Pensando nisso, a gente estava olhando algumas possibilidades de melhorar. E uma possibilidade que não fica muito cara é passar um papel de parede aqui. Na casa do Saulo tem um papel de parede muito bonito que está durando, né, Saulo? Quem instalou lá foi bom, né? E lá em casa também temos, no quarto da Radassa, eu mesmo instalei. Então, qual que é a proposta? Da gente comprar esse material aí e eu vir instalar aqui. Vou até chamar o Tiago para me ajudar. O Tiago fez assim, vai sobrar para mim. E vocês estão vendo como é, né? É assim. A ideia, a Esther pediu para o ChatGPT fazer para nós. Olha lá, aí o ChatGPT fez. Vai ficar assim. A ideia é um papel de parede madeirado no meio e do lado um quimita ripado para dar um tchan, né? E aquelas plantinhas ali também não estavam no projeto, mas eu acho que agora vão fazer parte. ChatGPT sempre entregando um pouquinho mais, né? Por que eu estou fazendo esse recado aqui agora no culto? Os irmãos aprovam a gente mudar isso? Aprovado? Tem apoio? Então apoio. Porque senão ia ter que fazer uma reunião e aí tal. Não, eu já falei, no culto eu falo. Se os irmãos não gostarem, a gente deixa. Ok? Depois vamos passar o orçamento certinho, vamos fazer. Tem outra opção, Esther? Tem essa daí e tem essa mais clara. Olha lá, vai, muda. Muda para ver, vamos ver. Assim? Podia ter mostrado só uma, Esther. Amém, queridos. Então, muito bem. Vamos cantar mais uma canção ao Senhor. Vamos cantar depois, porque senão não vai dar tempo, já é 10h30. Crianças, venham aqui. Então hoje a missão está com a irmã Aline. E aí nós vamos pedir para o Saulo orar pela Aline e pelas crianças. Pode ser, Saulo? Querido Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela tua grandeza, ó Pai, pela tua beleza, pela tua santidade, Senhor. Obrigado por esse momento, ó Pai. Abençoe a vida da Aline. Coloque, ó Pai, a direção de Ti, ó Pai, as Tuas palavras na boca dela. Ensina, Senhor, essas crianças o caminho que devem andar. E a Tua palavra diz que jamais esquecerão. Nós somos gratos por isso, ó Pai. Fique conosco, aceita esse culto de adoração. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém, ó Pai. Obrigado, Saulo. Amém, queridos. Você pode abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Nós estamos estudando essa carta e hoje nós iremos concluir a exposição dessa porção que é uma oração do apóstolo Paulo. Nós vamos ler do versículo 18 ao 23. Efésios capítulo 1, versículo 18 até o versículo 23, que diz assim: Oro para que o seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou e a rica e gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco,
os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra, à direita de Deus, nos domínios celestiais. Agora ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas neste mundo, mas também no futuro. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. E a igreja é o seu corpo. Ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. Até aqui, queridos, oremos mais uma vez. Santo Deus, muito obrigado por esse tempo de comunhão, de adoração na Tua presença, e agora esse tempo que temos para ouvir o Senhor falar conosco através da Tua palavra. Que a Tua palavra, que não muda, a Tua palavra que é a verdade, a Tua palavra que é luz para o nosso caminho, que o Senhor, por meio dela, possa abrir nosso entendimento, nosso coração, que a ação do Teu Espírito Santo em nós faça com que entendamos, e não só queremos entender, queremos também experimentar, viver a luz da Tua palavra, das verdades poderosas da Tua palavra, do Evangelho, da pessoa e obra de Jesus. Fala conosco, ó Pai, em nome de Jesus nós pedimos, amém, amém. Dentro dessa porção da palavra que nós lemos, que começa no versículo 15, vai até o versículo 23, é a oração de Paulo, e nós estamos pensando, orando pela igreja. Quando você pensa na igreja, na sua igreja, essa igreja da qual você faz parte, como você deveria orar? Como eu deveria orar pela igreja? Esta é a 6ª mensagem dessa série em Efésios, e é a 3ª sobre oração. E hoje nós vamos ver orando pela igreja, por mais poder. Mas que poder é esse? A grande ideia que nós estamos mantendo desde do primeiro sermão, nesse trecho, é a oração de gratidão e intercessão pela igreja, visa uma experiência mais profunda com Deus. Como orar pela igreja? Vimos, com gratidão. Orar com gratidão por aquilo que Deus já tem feito, pela fé e o amor que são marcas de um verdadeiro crente, de um verdadeiro discípulo de Jesus. Quando nós olhamos para a nossa igreja, e a igreja não é o templo, mas as pessoas, nós devemos agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, porque na vida daquele irmão eu vejo fé em Jesus. Obrigado, Senhor, porque na vida daquele irmão e na vida da nossa igreja nós podemos perceber o amor de Deus nos guiando sobre todas as coisas. Orando pela igreja também por mais conhecimento, foi o último sermão. Sabedoria espiritual e entendimento. Precisamos disso? Sim. A igreja precisa disso? E muito. Conhecimento de Deus, uma experiência com Deus. Esse Deus que não só dá para nós regras, direção, mas através do próprio Espírito Santo que habita em nós, nos conduz com sabedoria, com entendimento espiritual. A fé cristã não é só um amontoado de teoria, de doutrina, de dogmas. A fé cristã é uma experiência com Deus verdadeiro. E esse Deus verdadeiro trabalha em nós através do Espírito Santo, iluminando o nosso entendimento. Coisas que não entendíamos bem, o Espírito Santo age e nos faz entender. É muito estranho quando uma pessoa começa a seguir a Jesus, frequentar uma igreja e nada muda.
Nada muda na forma dela pensar, nada muda na forma dela viver, nada muda na sua relação com o seu cônjuge, com os seus filhos, na sua relação com os outros. É muito estranho. Por quê? Porque quando nós somos de Deus e Deus está agindo em nós, o Espírito Santo habita em nós, ele nos conduz a essa sabedoria e entendimento espiritual para uma vida que agrada e glorifica a Deus. E no último sermão, dentro desse tema que Paulo ora, eu peço para que Deus abra o entendimento de vocês, para que Deus abra os olhos do coração, para que Deus ilumine vocês. Paulo fala sobre 3 realidades que os irmãos ali na igreja de Éfeso precisavam ainda que o Espírito Santo, Deus, abrisse o entendimento deles, abrisse o coração deles. E são essas 3 realidades que nós vamos ver e que tem a ver com essa oração por mais poder. Então, olha a realidade que Paulo fala, a primeira realidade que Paulo fala, que ele ora para que Deus mostre e que os irmãos compreendam. Ele fala, no versículo 18, oro para que o seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou. Então a primeira realidade pela qual Paulo ora é por essa esperança concedida àqueles que Deus chamou. É a vocação, o chamado. Aquilo que nós já vimos que Deus fez na eternidade. Antes que você fizesse qualquer coisa, Deus estabeleceu um bom propósito para a sua vida, e em determinado momento Ele te chamou. Você ouviu o Evangelho e você foi chamado. Compreender essa esperança concedida. Quando você creu no Evangelho, quando eu também recebi, criei no Evangelho, o que nos foi apresentado? Bênçãos aqui na terra? Ter mais dinheiro? Não passar por nenhuma aprovação? Foi isso? Ter saúde plena sempre? Nunca mais ter nenhum tipo de problema ou pecado? Não foi isso. A nossa vocação, essa esperança, quando nós fomos chamados por Deus, foi para confiar em Cristo, para uma vida nova em Cristo, para uma experiência diferente daquela que nós estávamos vivendo antes. Deus nos chamou das trevas para a luz, nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. E essa esperança do crente, ela não é uma esperança fantasiosa, um desejo como do mundo, fantasioso. O crente deveria ser a pessoa mais realista, pé no chão, porque Deus não prometeu que seria fácil, mas Ele prometeu que estaria todos os dias conosco. É uma certeza absoluta de que aquele que nos chamou, que prometeu que estará conosco, vai cumprir. É um chamado eficaz de Deus que gera essa esperança. Nós vimos isso no sermão sobre as bênçãos da Trindade na salvação. John Stott explica isso. O que implica o chamado? O que implica essa esperança concedida àqueles que Deus chamou? Ele explica que a vocação, o chamado, é para a salvação em Jesus. Então esse é o primeiro chamado de todo cristão, salvação em Cristo. Depois, para a santidade, uma vida santa diante de Deus, viver de modo diferente do mundo, separado. Lembra que santidade não é perfeição, mas é estar separado, ser colocado à parte para um uso exclusivo, específico de Deus. Stott também diz que é um chamado para liberdade e paz.
uma paz que excede todo entendimento. Porque no chamado cristão também inclui, segundo Stott, sofrimento. Não é verdade? Jesus diz: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Cruz é símbolo de morte, cruz é símbolo de sofrimento. Então esse chamado que nos dá esperança inclui também sofrimento, mas também inclui glória. Porque, como Paulo mesmo disse, as nossas leves e momentâneas provações não se comparam ao peso de glória que está preparado para nós na eternidade. Tudo isso vai passar uma hora, querido, vai passar, e nós receberemos do Senhor uma herança, um galardão, a própria presença dele perfeita, plena, para sempre. Simplificando aqui a fala do Stott, ele diz: foi um chamado para uma vida completamente nova, na qual conhecemos e amamos a Cristo, lhe obedecemos e servimos, desfrutamos da comunhão com Ele, uns com os outros, e olhamos além do sofrimento presente, para a glória que um dia será revelada. Essa esperança do chamado, a esperança que nós precisamos compreender, aqueles que foram chamados por Deus, ela vai além, ela está para além do olho e percepção natural. Porque o que dá esperança para uma pessoa que não tem Cristo é: tudo vai bem. É a fé daquela organização Tabajara, lembra? Tem igreja, tem pastor que prega a fé organizações Tabajara, que é o quê? Seus problemas acabaram. E eu preciso ser honesto com você. Se você quer ser um crente de verdade, desculpa, seus problemas vão começar. Você vai ter que lidar com o seu pecado. Você vai ter que reconhecer que você não é tão bom como você achava que era. Você vai ter que mudar coisas no seu casamento, na sua criação de filhos, na sua relação de negócios. As pessoas ao seu redor vão achar que você é esquisitão. Agora é o crentão. Agora o jeito que ele faz é o certo e de todo mundo é errado. Você vai ter problema. E no meio de tudo isso tem sofrimento, tem dor, tem problema conjugal, tem filho que fica doente, tem situação econômica do país e do mundo. Mas nós não temos uma esperança aqui, nessas coisas. Nós somos chamados para algo superior em Jesus Cristo, para andar com Ele, para estar com Ele e receber dEle esse reino. Mas Paulo fala disso. Lembra do passado, quando vocês foram chamados para uma esperança? Vocês não foram iludidos. O evangelho que eu preguei para vocês não foi o evangelho da Disney, Nutella, mas foi o evangelho centrado em Cristo, na pessoa de Cristo. Lembra disso? E aí depois ele fala, continuando, esperança concedida àqueles que Ele chamou, e a rica e gloriosa herança que Ele deu ao seu povo santo. Finalzinho aí da parte B do versículo 18. A rica e gloriosa herança que Ele deu ao seu povo santo. E aqui é essa perspectiva do futuro. A NVT traduziu assim, né? E a rica e gloriosa herança que Ele deu ao seu povo santo. Alguns comentaristas não concordam muito com essa tradução, porque entendem que essa herança é o que o povo santo vai receber de Deus. E faz sentido, como nós estamos vendo aqui. Por exemplo, versículo 11, que nós já lemos, versículo 14, que diz para nós que nós somos herdeiros em Cristo, e que o Espírito Santo é a garantia da herança que receberemos. Quem lembra
disso que eu falei. O selo do Espírito é a garantia que Deus vai pagar todo o financiamento, todo o consórcio. Ele já pagou a primeira parte, e ele provou isso com o selo do Espírito Santo. Então, alguns comentaristas, apesar de considerarem que essa leitura ela é correta por causa do contexto, eles entendem, por causa do texto original, que seria melhor uma outra tradução, e que a NAA traduziu melhor do que a NVT. E diz assim, na NAA: para que saibam. Então Paulo quer que aqueles irmãos compreendam, saibam, entendam qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então, de quem é essa herança? É a dos santos ou é de outro? Nesse texto aqui, nessa tradução, da sua herança, da herança de Deus nos santos. Então Deus tem uma herança para os santos, sim, no futuro, mas os santos também são uma herança de Deus. Deus está preparando um povo, Ele escolheu, Ele redimiu, Ele selou os seus, e Ele está trabalhando nesse povo que é propriedade exclusiva dEle, que é herança dEle. É como se Deus olhasse para a igreja e dissesse assim: é meu, é minha propriedade, e lá no futuro eu vou tomar para mim, eu vou resgatar, esse povo vai estar comigo. E faz sentido, não só por causa da questão gramatical, mas também pelo que Paulo vai falar lá no capítulo 5 aqui da carta. Olha comigo o capítulo 5, versículo 25, quando Paulo fala do dever do marido cristão. E ele mostra, ele coloca em paralelo com a igreja gloriosa. 5:25 diz assim: maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la como água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Então, Deus está agindo na igreja. Deus ama o seu povo, Deus escolheu o seu povo, Deus salvou o seu povo, e está trabalhando no seu povo. Para quê? Para oferecer a si mesmo uma igreja, um povo santo, irrepreensível, sem mancha, sem mácula alguma. Então Paulo quer que os irmãos entendam: vocês não são um povinho qualquer, vocês não são Zé Ninguém, vocês são herança de Deus, vocês são propriedade de Deus. Irmãos, isso mostra como nós, crentes, somos preciosos aos olhos de Deus. Herança não é uma coisa preciosa? Se você é rico, tem muito dinheiro, sua família tem muito dinheiro, você fala: nossa, um dia eu vou ter uma herança. Fica até perigoso, porque até o teu coração fica meio pecaminoso. Mas aí, se você não tem muito dinheiro mesmo, se você também não tem muito dinheiro, você é pobre, às vezes você pensa, aí é o outro lado do pecado: bem que eu podia ter alguém com dinheiro na minha família para receber uma herança, né? Você já pensou isso ou não? Ou é só eu que sou assim, pecador? Não tem nenhum tio ricão para deixar pelo menos uns milharezinhos de reais para mim? Porque herança é coisa boa, herança é algo que a gente espera que vai receber um dia. E aqui Paulo está dizendo: a igreja, vocês precisam entender isso, vocês são a herança de Deus. Vocês têm uma herança que Deus vai dar para vocês, vocês têm uma glória, um galardão, algo que Deus prometeu e que Ele vai cumprir, mas vocês são essa herança que Deus vai resgatar, que Deus vai trazer para Ele mesmo naquele dia glorioso. Isso aponta para o futuro.
E agora Paulo vai falar sobre o poder, uma grandeza do poder de Deus, a suprema grandeza do poder de Deus, que é o que nos fortalece no presente. Então nós estamos lidando com essa realidade de tempo passado, fomos chamados, sabemos que Deus nos ama antes da eternidade, e em um momento nós recebemos e correspondemos a esse convite, e estamos esperando novos céus e nova terra. Mas enquanto isso? E agora? O que a igreja precisa aprender, compreender, entender, para que ela não desista no meio do caminho? E aqui é o clímax o ponto mais alto dessa oração de Paulo, que eu quero ler com você. Aí no capítulo 1, então nós vimos o finalzinho do 18, sobre a herança, que é o próprio povo de Deus. No 19 ele diz: também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra, à direita de Deus, nos domínios celestiais. Agora Ele está muito acima de qualquer governo, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas neste mundo, mas também no futuro. O supremo poder de Deus, que é para nós, os que creem, assim como Paulo disse que era para os irmãos lá em Éfeso, sustenta e fortalece a igreja. É o poder da ressurreição de Jesus. Irmãos, perceba isso. Aqui o cristianismo cai ou permanece. É o ponto central da mensagem do Evangelho. Cristo ressuscitou. Se a mensagem do Evangelho, se a fé que você tem, se a fé que eu tenho, ela não se apoia nesse ponto, que é o ponto principal, a ressurreição de Jesus, nós não cremos no Evangelho bíblico. Só que muitas vezes nós cremos nesse Evangelho, nós acreditamos que esse é o ponto central, mas nós não vivemos como se isso fosse de fato real, porque a ressurreição de Cristo é a coisa mais extraordinária, supera qualquer outro ato divino, qualquer outra história, qualquer outro milagre registrado nas Escrituras, e tem o melhor efeito, que é o efeito para a salvação. Nós lemos aqui que ele diz: o insuperável poder de Deus, a grandeza do insuperável poder de Deus. A NAA traduziu assim: a suprema grandeza do seu poder sobre nós. A NVI traduziu: o incomparável, grande, incomparável. Ixi, acho que eu copiei errado aqui. Alguém tem NVI aí? Isso, grandeza. Esqueci do usar aqui no. Eu sou meio assim, às vezes eu estou escrevendo, eu pulo umas. Como que chama isso, Laís? Você que é dessa área aí, dislexia, o que é isso aí? Pula uma letra, esquece, depois na hora de ler aquilo, mas parece que está faltando um conectivo aqui, um sufixo. A incomparável grandeza do seu poder para conosco. É um poder grandioso, insuperável sobre os crentes, para os crentes, com os crentes. Aqui Paulo não quer deixar nenhuma dúvida, e ele usa 4 palavras gregas para falar desse poder que é supremo, desse poder que é incomparável, que é insuperável, que é grande. E a primeira palavra que ele usa é uma palavra que é dinamis, que até tem uma palavra
que nós conhecemos, dinamite, que deriva dessa palavra. Mas no contexto aqui, não tem nada a ver com dinamite. Esse dinamis, na língua grega, tem a ver com uma capacidade, um poder de capacidade, de habilidade, um poder para agir. Então Deus tem dinamis, Ele tem capacidade, Ele tem habilidade para agir, Ele pode fazer qualquer coisa. Esquece o dinamite, tá? De explosão, de destruir tudo de uma vez. Não é essa a ideia aqui, tá bom? Porque dinamite foi inventado só 1800, sei lá. Mas tem crente que prega assim, ó. Se fosse um pregador mais pentecostal aqui, ia falar: esse dinamis é o poder de Deus que explode e rebenta com tudo. Mas não viu certinho lá no léxico grego o que significava. Então é a capacidade, a habilidade. Então Deus pode fazer qualquer coisa? Pode. Ele tem essa habilidade, esse poder para agir? Ele tem. Ele tem essa competência. E algumas traduções da Bíblia hebraica para o grego, a palavra que foi traduzida para dinamis, do hebraico para o grego, ela tinha a ver com um exército algumas vezes, em alguns contextos, um exército pronto. Então qual que é o poder de um exército? É um poder pronto para agir a qualquer momento. Ele tem competência. Se estourar a guerra, o exército está pronto. Ele está agindo agora? Às vezes não, mas ele tem dinamis. Ele tem a habilidade, o poder, a capacidade para agir. É um poder em potencial, mais ou menos assim. Depois Paulo usa mais 3 palavras, que na nossa tradução na NVT, os tradutores aqui condensaram o significado de todas essas palavras. E aí você me pergunta: nossa, Renan, hoje você não está muito amigo da NVT, hein? E olha que você fala bem dela. Eu gosto muito da tradução NVT, ela é uma ótima tradução. E eu tenho razões porque eu indico essa tradução. Mas como um pregador, eu preciso explicar quando a tradução não é tão boa. Mas não desconfie da NVT não, pode continuar lendo ela, tá? Mas a NVT traduziu assim, ó: é o mesmo poder grandioso. Ela condensou tudo. E já foi que ressuscitou Jesus Cristo. Tá certo. Mas outras traduções, por exemplo, a NAA, Nova Almeida Atualizada, traduziu assim: segundo a eficácia da força do seu poder. Aumentou um pouco, né? Porque tem essas 3 palavras aí no texto original, que é a palavra energeia, a palavra kratos e a palavra ischios. Não precisa aprender grego não, eu só estou colocando aqui para vocês entenderem o que Paulo está querendo transmitir. Essa palavra energeia aí, que dá origem à palavra energia que nós conhecemos. Então Deus tem um poder, uma capacidade, dínamos, que é um poder potencial, que Ele não, às vezes não está usando no momento. Energeia não. Esse poder aqui é o poder real, é o poder ativo. Não é o que a energia faz. Você precisa ter energia para agir. A energia no sentido elétrico, mas não era isso na época, né? É aquele poder para realmente executar, é o poder em ação. Então Paulo diz: Deus também tem esse poder que faz. Não só esse poder de poder realizar, mas de realizar de fato. A outra palavra que ele usa é a palavra kratos. É uma força, um poder físico, de domínio, de vitória, de governo. Da onde vêm as nossas palavras? Democracia, poder do povo. Uma palavra que era usada no antigo Israel antes deles terem reis, que é a teocracia, que é o governo de Deus, o domínio de Deus. E aí nos meus estudos eu até descobri uma palavra nova que eu não conhecia, que é a plutocracia. Você já ouviu essa palavra? Plutocracia é o governo dos ricos. Então essa palavra
kratos que Paulo usa aqui é para dizer Deus tem o governo, Deus tem o domínio, Ele é o Senhor. Sabe esse poder de Deus que governa e domina todas as coisas? É esse poder que Ele tem disponível aos crentes. E por último, a palavra que ele usa, issis, tem o sentido de habilidade e capacidade. É um pouco parecida com a palavra dínamos. Por que Paulo usa essas palavras aqui? Não é para a gente saber que elas têm diferentes aplicações, embora isso é importante e ajude o nosso entendimento. Ele está querendo dizer, o poder do poder de Deus é incomparável. Todas as palavras que ele podia usar para descrever poder, ele colocou. A suprema grandeza incomparável do poder de Deus para conosco. Irmãos, agora hoje eu estou meio pentecostal agora, né? Deus disponibilizou para os crentes em Cristo um poder incomparável, glorioso, insuperável, que age em nós. E que é esse? Paulo vai dizer, é o mesmo poder grandioso, que a NBT resumiu todas essas palavras, que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra à direita de Deus, os domínios celestiais. Se nós cremos que ressuscitou Jesus dos mortos, e como eu disse, é o ponto crucial da fé cristã evangélica, nada deveria nos abalar, nada, porque se Deus fez aquilo que é a coisa impossível para o homem realizar, o que ele não pode fazer? Ele pode fazer qualquer outra coisa. Às vezes ele não faz, não porque ele não tem o poder para fazer, mas porque não está de acordo com a vontade boa dele, mas ele é grandioso e poderoso para fazer. É esse poder que nos sustenta. Todas essas palavras para mostrar, gente, o que Deus fez em Jesus não foi brincadeira. E o que Ele quer e pode fazer por nós, e que deve sustentar a nossa fé, é esse poder que ressuscitou Jesus. O poder fez. Ressuscitou Jesus dos mortos, exaltou Jesus, entronizou Jesus e submeteu tudo a Jesus. O poder da ressurreição. Qual é a pior coisa que o ser humano e a humanidade lida desde sempre e que ainda não conseguiu superar? A morte. Pode desenvolver tecnologia, pode fazer isso e aquilo, mas ainda ninguém consegue trazer uma pessoa que morreu de volta para a vida. Deus fez isso em Jesus. Ninguém pode evitar a morte. Você pode fugir, tentar adiar, mas uma hora ela chega. Mas em Jesus, a morte foi vencida. Ele exaltou também, e diz que Cristo está acima de todo principado e potestade, como foi traduzido aí. Ele está acima de qualquer governo, autoridade, líder, ou qualquer outro nome neste mundo. Poderes espirituais, poderes humanos e naturais, governos, tudo isso passa. Homens poderosos com poder econômico para influenciar muitas pessoas. Jesus está acima de tudo isso. Qualquer autoridade que você possa pensar. Por isso que não tem essa do crente ficar com medo do diabo. Tem crente que nem pode. Às vezes você conversa com alguns e fala, mas o diabo. Aí a pessoa, não, mas o diabo, não fala do diabo não. Fala do diabo, eu fico com medo dele cutucar eu aqui. Né? Tem gente que tem medo do diabo. Gente, não tem que ter medo do diabo, porque Jesus venceu. E ele é sobre autoridade máxima, sobre tudo. É o diabo que tem medo dele. É o diabo que já foi vencido.
E os crentes em Cristo não precisam ter esse temor. Não vai ficar brincando com o diabo, fazendo stand-up com ele, mas não precisa ter medo. Porque Jesus é autoridade máxima, Ele é superior. E o texto diz, agora e sempre. Queridos, eleição esse ano, né? Vai ter. Se mudar ou não mudar de governo, Jesus é o nosso Senhor. Jesus é aquele que governa a nossa vida. Ele é o nosso Rei Supremo. A aplicação dessa verdade é muito difícil. Porque nós ficamos assim, ó, temerosos. Mas entenda que Paulo está dizendo para aquela igreja, assim como para nós precisamos compreender isso, que às vezes a gente não compreendeu. Deus precisa abrir os nossos olhos para que a gente entenda que Jesus e o poder que ressuscitou Jesus está disponível para nós, sobre nós, para que a gente não tenha medo de nada. Eu brinco, se o mundo colapsar, ou se eu morrer, ou se acontecer uma coisa ruim, isso é o bilhete premiado. Melhor coisa para um crente é ter um infarto agora. Esse dia eu falei para a Esther, nossa Esther, não sei não, sentindo umas coisinhas aqui, será que eu vou ter um... Estava até falando sobre depois com quem que ela ia casar. Você procura uma pessoa boa para você casar. Porque se eu morrer, eu estou bem, minha filha, é o bilhete premiado. É claro que como Paulo a gente fica assim, né? Paulo falou assim, eu queria estar com Cristo, que é muito melhor. Mas eu penso que ficar aqui também é bom, porque eu tenho que ajudar vocês. Vocês ainda estão precisando de umas... né? Paulo vai dizer isso em uma das suas cartas. É óbvio que ninguém quer morrer assim. Mas é o bilhete premiado. Se tudo der errado, a gente sabe que no final seremos vitoriosos em Cristo. As pessoas tentam imaginar um mundo que vai melhorar, que vai ficar bonzinho. Aí você olha a Bíblia e você fala, peraí, será que vai mesmo? Não sei, hein? Aí você adota uma teologia de acordo com a inclinação do seu coração. Ah, não, eu sou pré-milenista. Não, eu sou pós. Eu sou o A. Então eu entendo que não vai acontecer muita coisa. Não, eu entendo que vai acontecer. Eu entendo, não vai ser mais ou menos, vai ter um pouco de coisa ruim. Mas a verdade é que, independente de qual é a posição escatológica, de como vai ser o final, o crente está seguro. Nós no final seremos vitoriosos com Jesus. E ainda que soframos aqui, Deus irá nos resgatar. Deus irá nos levar para com Ele e vai restaurar todas as coisas. Novos céus e nova terra, e reinaremos com Ele eternamente. Não precisamos ter medo. Como aquela música que nós já cantamos aqui. Os reinos vêm e vão, mas o teu trono acima está. Ele governa sempre. Ele é o Senhor. E por fim, no verso 22 a 23, eu quero apenas mencionar esses versos com vocês, que Paulo diz assim: e Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo, e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. E a igreja é o seu corpo, ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas, em toda a parte. Tem muita carne aqui nesses 2 versículos aqui que a gente poderia fazer uma outra pregação. Mas o que Paulo está dizendo aqui? Sabe esse Senhor da história, esse Rei eterno, que todas as coisas estão debaixo do domínio e do poder dele, a quem todos irão prestar contas. Deus fala que Ele fez tudo isso, e ao cabeça da igreja, que é Jesus, que tem essa autoridade, Ele fez para o bem da sua igreja. E o Senhor Jesus, que é o cabeça da igreja, Ele preenche essa igreja, Ele completa essa igreja. De nada ela tem falta. Ela é preenchida por esse que preenche todas as coisas em toda a parte. Talvez, eu vou pensar bem, se eu vou resgatar esses 2 versos semana que vem para a gente trabalhar eles melhor. Mas queridos, o que Paulo está querendo dizer para nós? Gente, não tema. Deus
Paulo quer que Deus abra o entendimento da igreja, para que aquela igreja, que nós também, não fiquemos aterrorizados diante das circunstâncias do mundo, porque Deus já demonstrou esse poder grandioso ao ressuscitar Jesus e controla todas as coisas. Aplicações. Quando pensamos na igreja, pelo que orar? Muitas vezes nós oramos por circunstâncias, e faz parte. Nós oramos porque alguém está doente, porque alguém precisa de emprego, porque alguém ficou com algum problema na família. Isso é importante. Mas aqui Paulo nos ajuda a orar pensando no bem espiritual da igreja e não só circunstancial, para que a igreja entenda de fato a sua vocação em Jesus e os benefícios, as bênçãos espirituais que foram disponibilizadas aos crentes. Ficamos ansiosos, preocupados com a situação do mundo, mas nós precisamos experimentar esse poder que ressuscitou Jesus, esse poder que converteu você, um pecador, que agiu no seu coração duro e no meu coração duro, me levando a Cristo. Experimentar esse poder todos os dias. Como aplicar essa mensagem? Quando você for orar pela sua igreja, pelos seus irmãos, lembre disso, de que o mesmo Jesus que morreu na cruz para perdoar os seus pecados, ressuscitou e um dia voltará. Então nós podemos ter esperança em meio a qualquer situação difícil que o nosso país enfrente, que você enfrente como cristão. Esse mesmo poder de Jesus, da ressurreição, atua em você e atua em mim para a santificação, para que a gente entenda. E lembra que eu falei que entender não é só cognitivo, mas é aplicar na vida, é pôr em prática, é uma realidade na vida do cristão. As áreas que você luta com o pecado e que precisa vencer, e que Deus pode fazer isso. Confie e se submeta a Jesus. A maior necessidade da igreja é a oração por crescimento espiritual, por entendimento, por profundidade, por conhecimento desse Deus poderoso, que continua o mesmo atuando em nós. Ore por mim, ore pelos seus irmãos, para que a gente tenha uma experiência mais profunda com Deus. Lembra que essa é a grande ideia dessa porção? A oração de gratidão e intercessão visa uma experiência mais profunda com Deus. Oremos. Eterno Deus, muito obrigado por esse momento, que essa palavra possa trazer encorajamento para nós, confiança no Senhor, e que possamos caminhar seguros em Cristo, possamos olhar para a igreja, para os nossos irmãos, e assim como Paulo, desejando que cada um de nós aqui cresça no conhecimento do Senhor, cresça em sabedoria, entendimento espiritual e também confiança nesse supremo poder incomparável através de Jesus e por meio de Jesus dado a nós, para que não venhamos a desanimar, para que não venhamos a ficar angustiados diante de qualquer situação na nossa vida, na nossa família, no nosso país, no mundo. Sabemos que o Senhor reina e o Senhor cuida da tua igreja. É o Senhor quem nos preenche, é o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor quem é a razão de tudo para nós, em Jesus Cristo, o nosso Salvador maravilhoso. Oramos assim, em nome dEle. Amém. Amém. Amém, queridos? Tem não, Paulo? Que negócio não? Tem? Irmãos, nós vamos fazer a ceia agora. Então nós temos aí ainda 10 minutos de culto.
O Saulo vai pegar para nós lá. Enquanto isso, nós vamos cantar uma canção. Enquanto cantamos essa canção, prepare o seu coração para esse momento de ceia do Senhor. Considerando tudo isso que nós aprendemos aqui, e vamos fazer isso. Vamos ficar em pé? Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis neste sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. eis nessas Chagas pureza para o mais torpe pecador, pois que mais alvos que a neve, o seu sangue nos torna Senhor. alvos mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a Ti confessarmos e seguirmos na Sua luz,
purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado. Que maravilha desse amor, pois que mais alvos o seu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Então, nesse momento, querido, assim como Paulo ensinou que ele recebeu de Jesus, o momento da ceia é um momento de memorial, de lembrarmos o mais importante, que foi a morte e ressurreição do nosso Senhor. Nós fazemos isso olhando para trás o que Ele cumpriu naquela cruz e olhando para frente, para o futuro, que um dia Ele voltará. Essa é a mensagem da ceia. Nós participamos e anunciamos a volta de Jesus. Então, nesse momento, você deve refletir no seu coração, diante do sacrifício de Jesus, daquilo que você ouviu e sabe sobre a morte de Cristo. Então, fazer um autoexame. Nós já fizemos isso, né? Pedimos perdão pelos nossos pecados, mas vamos fazer mais uma vez. E aí, o irmão Saulo vai passar e você, depois de ter feito esse autoexame, você pode tomar do cálice e do pão e juntos nós vamos repartir. Vamos fazer esse momento de reflexão. Senhor, com coração e consciência diante do Senhor, com a consciência diante do Senhor, com a vida diante do Senhor. Agora, nesse momento de relembrarmos e celebrarmos a morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus, nós confessamos os nossos pecados e confiamos em Ti, nosso Senhor Salvador maravilhoso, e tomamos não de qualquer maneira do pão e do cálice, mas com essa consciência e reverência diante do Senhor, da Tua presença. Abençoa, ó Pai, esse pão, abençoa esse cálice, que representam o Teu corpo,
que representam o teu sangue, e que todos que irão tomar deste momento, o Senhor possa nos acolher à tua mesa, mesa de graça, mesa de misericórdia, e com alegria celebramos a salvação, em nome de Jesus, amém. Então vamos orar. Você pode tomar aí o seu cálice, o seu pão, assim como Jesus fez. Tendo partido o pão, ele ergueu e deu graças a Deus, e nós vamos fazer isso. Obrigado, Senhor, por esse pedacinho de pão que simboliza o teu corpo que foi esmagado, moído por nós, que foi pregado naquela cruz, representando todo o sacrifício que era para nós, a pena pelos nossos pecados. Agora podemos ter o perdão em Cristo e não sofrer esse sacrifício, essa pena, esse sofrimento, porque o Senhor sofreu por nós. Obrigado a Deus pelo corpo de Cristo que foi esmagado e moído em nosso lugar, em nosso favor. Nós consagramos esse pedacinho de pão e comemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Podemos comer todos? Em seguida, a Bíblia diz que ele tomou o cálice e da mesma forma deu graças. Nós vamos fazer isso. Você pode tomar o seu cálice e abrir. Eterno Deus, obrigado pelo sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz, sangue da nova aliança, que nos purifica de todo pecado, e que agora, através desse cálice, simbolizando o sangue de Cristo, nós tomamos em memória do Senhor, anunciando a salvação em Jesus, mas a ressurreição e a volta do Senhor. Obrigado, ó Pai. Consagramos esse cálice e bebemos agradecidos, porque foi por nós que o Senhor derramou o seu sangue. Em nome de Jesus oramos. Amém. Podemos tomar todos? Encerrar com o hino. Que nos lava dos pecados, restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre.
Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por tão grande salvação, tão grande segurança que temos em Ti, que é o Senhor, nosso Salvador, o Senhor de toda a terra, Rei de toda a terra, glorioso. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado por esse culto. Prestamos ao Senhor, ó Pai, e que o Senhor tenha se alegrado de nós. Nós nos alegramos, porque sentimos a Tua presença, ouvimos a Tua voz, experimentamos da comunhão e da bênção, da presença dos santos, e que o Senhor nos leve em segurança para as nossas casas nesse dia. Que o amor de Deus, o nosso Pai, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, esse amor incondicional, esse amor grande, alto, profundo, incomparável, que a graça maravilhosa, graça de Jesus, graça que não merecemos, e que a consolação, a presença, a companhia santa do Espírito de Deus seja com todos nós, hoje, todos os dias e até o dia de Cristo. Assim nós oramos, em nome de Jesus, amém. Amém. Deus te abençoe, querido. Ótimo domingo, uma ótima semana.